Olá, turma! Vamos para mais uma aulinha e a nossa aula é de ciências. Então, vamos lá? Então, pegue o seu material aí, seu livro integrado, abra na página 531, vamos estudar até a página 536. E nós vamos falar aí sobre os sistemas reprodutores humanos, certo? E nós vamos começar aí falando sobre o sistema reprodutor feminino. A gente sabe aí que o homem e a mulher, eles geram filhos por meio da reprodução. E essa função ela é realizada por órgãos que formam o sistema reprodutor feminino e o masculino. Então, esses órgãos aí, esse sistema reprodutor, ele é distinto, ou seja, são diferentes, tá? Então, olha lá. O sistema reprodutor feminino está localizado no abdômen e é formado por vários órgãos. Olha só o nosso desenho aí, certo? Então, vamos lá conhecer aí os órgãos que compõem aí o sistema reprodutor feminino. Nós temos aí a vagina. A vagina é um tubo muscular que comunica o útero ao meio externo. Esse tubo se abre por entre as pregas da genitália externa feminina, no caso, a vulva. Nós temos o outro aí, útero, bolsa muscular na qual se forma o bebê. Todos os meses, o revestimento interno do útero fica mais espesso e vascularizado, certo? Vascularizado quer dizer com vasos sanguíneos para receber um ovo humano, certo? Quando a gravidez não acontece, os vasos se rompem e o sangue sai pela vagina. É a menstruação. Então, olha lá, vamos entender um pouquinho. Esses dois órgãos aí, a vagina, que é o tubo muscular que comunica o útero, que vai do útero até a parte de fora, das meninas. E nós temos aí o útero, que é essa bolsa, que é onde ficam os bebês, durante a gestação. Isso acontece aí quando as mulheres engravidam, quando não há a gestação, todo mês as mulheres, elas quando chegam numa certa idade, elas vão passar por um processo que é a menstruação. A gente vai ver um pouquinho mais daqui a pouco. Então, todos os meses, as mulheres têm um ciclo, que a maioria é de 28 dias, a cada 28 dias elas menstruam, Então, é um pequeno sangramento que sai pela vagina. Isso acontece com todas as mulheres, certo? E isso acontece por quê? Porque o útero feminino ele foi preparado ali para que recebesse ali o bebê. E quando isso não acontece, esse sangue ele é eliminado, certo? Nós temos também a tuba uterina, que são tubos, um de cada lado do útero, que chega até os 2 ovários. E os ovários são os órgãos que produzem os óvulos, desde a adolescência, quando ocorre a primeira menstruação, até por volta dos 50 anos da mulher. Amadurece um óvulo por mês, ora de um ovário, ora de outro. Então, olha lá, os ovários, a gente pode observar aí na imagem, ele tem um na direita e o outro da esquerda. Então, as meninas começam a produzir os óvulos já na sua adolescência, É a partir daí que as meninas vão começar a menstruar. Então, todos os meses, um óvulo ele é amadurecido, E ele é aí direcionado pelas tubas uterinas para chegar até o útero, para ser fecundado e ali se tornar um bebê. Quando não há a fecundação,
esse óvulo ele é eliminado, né? É eliminado, ele sai pela vagina, não sai um óvulo inteiro. É aquele processo lá que eu falei ainda há pouco, né? Que esse revestimento aí do útero junto com o óvulo ele vai sair em forma de sangramento, certo? E isso acontece na maioria das mulheres aí, da sua adolescência até os seus 50 anos. Isso varia de mulher para mulher, certo? É o período que elas vão passar menstruando todos os meses. Claro, isso se elas não estiverem grávidas. Isso acontece com todas as mulheres. Em determinada idade, a partir dos 40, depende de cada mulher, elas vão parar de menstruar, né? Então, aí vai entrar o período aí da menopausa, onde as mulheres elas não menstruam mais. Mas isso é uma outra história, certo? Então, esses são os órgãos aí do sistema reprodutor feminino. Vamos ver um pouquinho sobre o sistema reprodutor masculino. Então, o sistema reprodutor masculino é composto aí pelos testículos, epidídimo, canal deferente, a vesícula seminal e a próstata, a uretra e o pênis. Vamos lá ver um pouquinho deles. Os testículos, órgão que produzem os espermatozoides, que são as células reprodutoras produzidas desde adolescente até o homem morrer, certo? Então, é lá nos testículos, né, naquelas bolinhas que os meninos têm, aí que é produzido aí o espermatozoide, que, né, o espermatozoide juntando-se aí com o óvulo feminino vai, né, ter uma nova pessoinha, isso mesmo. O epidídimo, localizado dentro dos testículos, é a estrutura que armazena o espermatozoide. Canais deferentes são os tubos pelos quais o espermatozoide chegam até a uretra, isso mesmo. Algo bem interessante é que a uretra é por onde sai o espermatozoide e também o xixi, tá? É o mesmo canal. Nós temos aí a vesícula seminais e a próstata, órgão que produz líquido nos quais os espermatozoides se misturam, formando o esperma. Uretra, tubo que sai da bexiga e percorre o pênis. Por ele sai a urina e o esperma, nunca ao mesmo tempo. Só pode um de cada vez, tá? Nunca vai sair a urina e o esperma junto, é um de cada vez. E nós temos o pênis, né? O órgão que deposita o esperma na vagina no sistema reprodutor feminino, certo? E a função do escroto, né? A gente tem aí, os meninos têm aí um saco escrotal, né, que é aquela pele toda que envolve aí o testículo, né? Então, ele é chamado aí de escroto, que é a pele que envolve cada testículo e mantém a temperatura dos testículos em um grau centígrado abaixo da temperatura do corpo. Por isso, sua musculatura relaxa no verão, mantendo os testículos mais distantes do corpo, e contrai durante os dias frios, trazendo-os mais para perto do corpo. É isso mesmo. Então, esses, né, são o sistema reprodutor masculino e o sistema reprodutor feminino humano, né? Quando os dois se unem, né? Então é que vai ocorrer aí quando o óvulo está maduro, né? E ao contato com o sêmen, vai haver a fecundação, né? Para nascer aí um novo ser vivo, né? Uma nova pessoa. Então é só quando o óvulo está maduro, né? Que já desceu pelas tubas uterinas e entrou em contato com o espermatozoide, né, é que vai haver a fecundação. Mas o que é a fecundação? Bom, a fecundação é a união aí, né, do núcleo do espermatozoide com o óvulo.
Isso é a fecundação. É quando os dois se encontram, o óvulo e o espermatozoide, e aí eles se juntam. Isso é a fecundação, certo? E aí eu preparei aqui, nós temos aqui um videozinho que nós vamos integrar para você entender melhor aí esse processo aí, né, da fecundação, esse momento das meninas, né, que é o momento da menstruação, que algumas têm medo, às vezes algumas nem ouviram falar ainda, né? Então nós temos aqui um vídeo, né, que vai explicar um pouquinho a mais, né, para a gente poder compreender um pouquinho melhor sobre o sistema reprodutor feminino, né, sobre a fecundação, vai falar um pouquinho, né, da gravidez, como isso ocorre, né, e também alguns tipos de parto, na verdade, os dois tipos de parto que existe, né, que é o parto chamado natural e o cesariano, certo? Assistam lá. O corpo adulto. Na fase adulta, o organismo de homens e mulheres está plenamente preparado para gerar uma nova vida, ou seja, está pronto para reproduzir. O conjunto de órgãos relacionados à reprodução forma o sistema genital. O sistema genital dos homens. As ilustrações mostram os principais órgãos do sistema genital masculino e sua posição no corpo. Desde a puberdade, os testículos passam a produzir espermatozoides. Milhões de espermatozoides são gerados diariamente. Eles têm formato alongado, com cabeça e cauda. O deslocamento ocorre por meio de movimentos da cauda. Os espermatozoides são células muito pequenas e não podem ser vistos a olho nu. O sistema genital das mulheres. As ilustrações mostram os principais órgãos do sistema genital feminino e sua posição no corpo. Esses órgãos são internos ao corpo da mulher. Em geral, um óvulo, célula reprodutora feminina produzida pelos ovários, é liberado de um dos ovários a cada mês e lançado na tuba uterina. Esse processo se chama ovulação e começa a ocorrer na puberdade. O óvulo tem formato arredondado e é bem maior que um espermatozoide, mas ainda assim é muito pequeno. Essa é a imagem de um óvulo visto no microscópio. Ela foi ampliada 580 vezes e colorida artificialmente. O ciclo menstrual e o corpo feminino. Nas mulheres, a puberdade é marcada pelo ciclo menstrual. Todo mês, um dos ovários da mulher libera um único óvulo. A cada mês isso acontece. O útero feminino se prepara para receber um óvulo fecundado. A camada interna do útero se torna mais espessa e rica em vasos sanguíneos. Porém, na maioria dos meses, a fecundação não acontece. Então, a parte da camada interna do útero que se desenvolveu apenas para receber o óvulo fecundado é eliminada através da vagina na forma de um sangramento. É a menstruação, que geralmente dura 4 ou 5 dias. Depois de alguns dias, o ovário libera um novo óvulo, retomando o ciclo. O ciclo menstrual dura cerca de 28 dias. Tem início no primeiro dia da menstruação e se estende até o primeiro dia da menstruação seguinte. No período entre a ovulação e a menstruação seguinte, é comum que a mulher sinta alterações de humor, inchaços no corpo, momentos de cansaço e dores de cabeça. Dias antes de a mulher menstruar, a pele pode ficar mais oleosa e apresentar mais acne. Durante os dias de menstruação, algumas mulheres podem sentir cólicas uterinas. São apertos doloridos na região abdominal que são resultado das contrações do útero. Após a menstruação, é comum que as mulheres se sintam cada dia mais bem dispostas e bem-humoradas, até o momento em que o óvulo é liberado. A reprodução humana. Para que haja reprodução, isto é, formação de um novo ser humano, é preciso que um espermatozoide, produzido por um homem, encontre um óvulo, produzido por uma mulher. A fusão entre o óvulo e o espermatozoide é chamada de fecundação. Em geral, a fecundação nos seres humanos acontece após uma relação sexual. Nela, milhões de espermatozoides são lançados na vagina. Eles se deslocam para a abertura do útero, atingindo seu interior. Em seguida, chegam às tubas uterinas, onde podem encontrar o óvulo.
Milhões de espermatozoides chegam ao óvulo, mas só um consegue penetrá-lo, fecundando-o. Depois de fecundado, o óvulo desloca-se para o útero e se fixa à parede interna desse órgão. O desenvolvimento do óvulo fecundado dará origem a um bebê. A gravidez e o nascimento. A gravidez começa quando o óvulo fecundado se fixa ao útero. Na espécie humana, a gravidez também é chamada de gestação e dura cerca de 38 a 42 semanas, o que corresponde aproximadamente a 9 meses. Durante esse período, o feto permanece dentro do útero, onde se desenvolve. Uma bolsa cheia de líquido envolve o feto e o protege até o nascimento. Todas as substâncias de que o feto precisa, como nutrientes e gás oxigênio, vêm pelo corpo da mãe. Elas passam para o corpo do feto através da placenta, um órgão que se desenvolve dentro do útero durante a gravidez. A ligação entre a placenta e o feto é feita pelo cordão umbilical. Também é por meio do cordão umbilical e da placenta que as substâncias produzidas pelo feto que não podem permanecer em seu corpo passam para o corpo da mãe, de onde são eliminadas. Por volta do 9º mês de desenvolvimento, o bebê está pronto para nascer. O rompimento da bolsa de líquido que envolve é um sinal de que o nascimento está próximo. O corpo da mãe passa por mudanças durante o parto, que é o processo de nascimento. Em geral, o útero se contrai várias vezes ao longo de algumas horas. As contrações empurram o bebê para fora do útero e ele sai do corpo da mãe através da vagina. Esse processo é conhecido como parto normal. Alguns bebês também podem nascer por cesariana. Nesse caso, é feito um corte no abdômen da mãe e o bebê é retirado por essa passagem. O ideal é que essa cirurgia seja feita apenas quando o parto normal não possa ser realizado, como nas situações em que a mãe ou o bebê correm algum risco. E agora, depois do vídeo, dando continuidade aí ao nosso assunto, nós vamos, agora que a gente descobriu, como que ocorre o processo aí da fecundação, como é que o bebê se desenvolve lá no útero, como ele nasce. E aí algo, curioso, que às vezes há um nascimento aí, de mais de uma criança. Uma mulher consegue aí dar à luz a mais de uma criança, e aí a pergunta é, como se formam os gêmeos, Vamos lá descobrir. E nós temos dois tipos, que são os gêmeos univitelinos e os bivitelinos. Então, nós vamos lá conhecer um pouquinho sobre eles. E nós vamos primeiro para os gêmeos univitelinos. Univitelinos são os idênticos e possuem o mesmo gênero. Os gêneros fraternos não se assemelham muito entre si e podem ser do mesmo sexo ou não. Olha lá o que o nosso texto diz. Vamos primeiro ao univitelino. Os univitelinos são os gêmeos idênticos, sabe? Os gêmeos idênticos que são iguaizinhos, inclusive são do mesmo sexo. Por exemplo, nasceram gêmeos idênticos, eles vão ser igual fisicamente, E também vão ser um menino e o outro menino, ou então vai ser uma menina e uma outra menina. Como que isso acontece? Olha lá, isso acontece por quê? Porque quando houve a fecundação, o óvulo e o espermatozoide, ele fecundou ali, houve ali a fecundação e se tornou-se um zigoto. Esse zigoto, ele se dividiu. Era um único óvulo e um único espermatozoide. Então, quando eles se juntaram, e formaram aí o zigoto, esse zigoto, ele se dividiu, certo? E dessa divisão vai nascer duas crianças. E elas vão ser iguais. E provavelmente, quase sempre, elas são do mesmo sexo. Menino, menino, menina e menina. Então, gêmeos univitelinos são aqueles, que foram
resultado de um espermatozoide e de um óvulo, que quando foram se juntaram os dois, né, formou o zigoto e aí ele se dividiu, certo? E eles vão dividir aí vão dividir o útero, o mesmo útero, né? E eles vão também aí dividir às vezes, né, vão dividir também uma única placenta, mas pode haver o caso, né, de eles terem cada um a sua placenta, né? Então, mas a maioria das vezes eles dividem aí, né, a mesma placenta. Então, só lembrando, gêmeos univitelinos, né, que são os fraternos. Os univitelinos são aqueles que foram resultados de um espermatozoide e um óvulo, e eles se dividiram, formando dois indivíduos, certo? E nós vamos ver os gêmeos bivitelinos. Então, como isso acontece? A gente viu, né, que depois da adolescência, quando as meninas começam a menstruar, né, e a menstruação ali é o resultado, né, num período de 28 dias, onde há o amadurecimento do óvulo, então ele vai descer pela tuba uterina, né, até chegar ao útero. E o que acontece? É que as meninas têm aí, né, duas trompas, né? Tem duas tubas uterinas, tem 2 ovários e eles não saem aí distribuindo óvulos, não. Em um mês vai sair um óvulo do ovário direito, no outro mês vai sair do ovário esquerdo, aí eles ficam revezando, um mês um e um mês outro. Só que pode ocorrer que, em uma situação que não é comum, né, os ovários liberarem, cada um liberar aí o seu óvulo, né? Então vai vir um da direita e o outro da esquerda. E aí, né, naquele momento, né, se tiver um espermatozoide e cada óvulo desse aí vai ser fecundado por um espermatozoide, né? O óvulo que veio da direita por um espermatozoide e o que veio da esquerda por outro espermatozoide, certo? Então eles são distintos e aí eles vão formar aí um zigoto e vão aí dar a forma a seres diferentes, a pessoas diferentes. Então, como foi um óvulo diferente, um espermatozoide diferente, então serão gêmeos que não são idênticos, eles não são iguais. E eles podem ser também de sexo diferente, pode ser uma menina e um menino. E pode ser também que nasçam 2 meninas, mas elas vão ser totalmente diferentes, certo? É por isso que nós temos aí, né, gêmeos que são idênticos e gêmeos que não são idênticos. Os idênticos, né, que são os univitelinos, são aqueles que foram resultados da união de um óvulo e um espermatozoide que se dividiu, né? E os que não são idênticos são os bivitelinos, é o resultado aí da fecundação de 2 óvulos, certo? Fecundado também por 2 espermatozoides, certo? É por isso que temos aí gêmeos idênticos e gêmeos que não são idênticos. A única coisa que eles têm em comum é que eles dividiram aí o útero, né, no mesmo período. É só isso que eles têm aí de comum, certo? Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Desejo para vocês aí bons estudos, certo? Nós temos uma atividadezinha para resolver, uma na página 534 e também uma na página 536, na página 535, finalizando na página 536, certo? Qualquer dúvida, né, pode entrar em contato comigo, eu vou estar à disposição. Então, até a próxima. Tchau, tchau.